TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. Dois acidentes entre automóveis e máquinas agrícolas resultam em uma morte. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Um acidente com um automóvel Gol deixou o condutor de uma motocicleta Honda ferido por volta das 6 da tarde desta terça-feira. Foi no bairro Imigrante, em Bom Retiro do Sul. De acordo com a Brigada Militar, a colisão lateral ocorreu no cruzamento das ruas Oswaldo Aranha e Valdemar Arndt. O motociclista Emerson Descove, de 34 anos, sofreu ferimentos leves. Ele foi encaminhado para atendimento hospitalar e logo foi liberado, segundo a polícia. E dois irmãos foram presos por agentes da Polícia Civil no início da noite desta terça-feira em uma operação realizada ou relacionada à investigação de um homicídio ocorrido em setembro em Nova Brécia. Foi por volta das 7 horas da noite quando foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em residências na rua General Osório, próximo à barranca do Rio Taquari, em Roca Salles. Os dois irmãos têm 18 e 20 anos. O mais jovem foi preso através do mandado e encaminhado ao presídio de Arroio do Meio. O mais velho foi detido em flagrante por porte irregular de arma de fogo. Segundo a investigação, os dois são os principais suspeitos do homicídio, junto com um terceiro. Ainda houve a apreensão de um revólver calibre 32 com 6 cartuchos na operação, além de diversos materiais que podem ser oriundos do furto, como notebooks e celulares. De acordo com o delegado Juliano Stoube, que coordenou a ação com 26 policiais, a investigação aponta que a morte de José Pereira, de 27 anos, conhecido na cidade como Zezinho, foi relacionada à disputa por ponto de tráfico de drogas. Um terceiro indivíduo, também de 18 anos, que seria coautor do crime, conseguiu fugir do policiamento. Ele tem mandado de prisão preventiva e os agentes buscam ou continuam a sua busca. E 2 acidentes envolveram veículos e máquinas agrícolas nesta terça-feira. No primeiro, uma passageira de um Uno Mille ficou ferida em um acidente com um trator agrícola por volta das 5h30 da tarde. A colisão ocorreu no quilômetro 25 da IRS 332. De acordo com o pelotão rodoviário de Encantado, os 2 veículos estavam no sentido Ilópolis-Doutor Ricardo, e o acidente ocorreu quando o trator fazia uma conversão para entrar em uma propriedade. Uma jovem de 17 anos sofreu ferimentos e foi encaminhada pelo SAMU para atendimento hospitalar. O condutor do carro, de 21 anos, e do trator, de 25, não se feriram. O trânsito não foi bloqueado. E por volta das 9 da noite desta terça-feira, aconteceu um acidente fatal na ERS 413 em Santa Clara do Sul. Um veículo Prisma sedã branco de placas IUP 4879 de Lajeado colidiu contra uma semeadeira no quilômetro 7 da rodovia. O motorista Paulo Elemar Dutra, de 56 anos, morreu no local. O acidente chegou a causar congestionamento na via, que é o acesso do município por Lajeado. A Brigada Militar bloqueou os 2 sentidos da rodovia, desviando o tráfego, mas os moradores da região, ainda assim, deslocaram-se, foram até o local para acompanhar a gravidade da situação. E 10 projetos de tecnologia da informação vão ajudar o governo a desenvolver políticas para a segurança pública. A meta é reduzir o número de homicídios no país. Veja com Leonardo Meira.
usar os dados do Sistema de Informação de Mortalidade do SUS para analisar os casos de homicídio no país. Essa é a ideia do projeto Prever para Poder Prover. Dá para conferir informações de 1979 a 2012, de 30 formas diferentes, incluindo mapas, gráficos, tabelas e percentuais. Nessa visualização do mapa do Brasil, por exemplo, a cor do Nordeste sai do verde em 2000 para uma coloração mais quente em 2012. Isso mostra a escalada no número de casos de homicídio na região. Foi em função desse conhecimento, por exemplo, de que o álcool estava relacionado com o homicídio, que diversos municípios criaram as leis secas, fechando os bares nos finais de semana. Foi em função do conhecimento de que os homicídios no Brasil estavam ligados, em boa parte, às armas de fogo, que o governo federal fez em 2003 o Estatuto do Desarmamento. Essa foi, aliás, uma das causas da queda de 70% dos homicídios em São Paulo, né? São Paulo, aliás, que conta ainda com o Infocrim, que é justamente o que eu estou falando, uma ferramenta que permite a polícia saber exatamente em que local, em que horário, em que dia da semana o homicídio acontece. 10 projetos como esse, que usam tecnologia da informação na área de segurança pública, foram apresentados no primeiro Laboratório de Participação e Inovação para a Redução de Homicídios. A iniciativa do Ministério da Justiça selecionou projetos no Distrito Federal e nos estados de Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós tivemos 30 projetos inscritos, 10 deles selecionados por uma equipe, e esses 10 vieram até aqui o Ministério, junto a profissionais da área de informática e da segurança pública, demonstrar a sua ferramenta e puderam ouvir desses profissionais, tanto da área da segurança quanto da informática, melhores condições para que essa ferramenta seja colocada à disposição da sociedade. Os projetos foram avaliados a partir de critérios como interesse público, usabilidade e transparência. Túlio diz que sugestões da sociedade civil podem ajudar a diminuir o número de casos de mortes violentas. O que é interessante nesse projeto do Ministério da Justiça é que eles procuraram identificar iniciativas da sociedade civil, da comunidade, preferencialmente usando dados públicos e software livre. Então, você vê tudo que está sendo mostrado aqui está rodando na nuvem, né? O blog onde a página está alojado no Blogger. O software de visualização de dados é o Tableau, eu estou usando uma versão pública e gratuita dele. O Microsoft Azure, que roda por trás também, é uma versão gratuita do software que eu estou usando. Então tudo está rodando na nuvem e é tudo gratuito. 2 carros foram arrombados entre as 9h30 e 10h30 da manhã desta terça-feira. Uma Saveiro, na rua Francisco Oscar Carnal, no centro, teve uma mochila, um rádio automotivo, um notebook e diversos outros objetos furtados. Pouco depois, um Gol que estava na Carlos Spor Filho, no bairro Moinhos, também foi arrombado. 2 malas com roupas e calçados, uma bolsa com notebook e uma pasta com documentos, além de outros pertences, foram furtados. Nas 2 ocasiões, o capô do veículo foi forçado e o cabo de bateria rompido para desativar o alarme. Em seguida, um vidro foi quebrado e não há suspeitos dos crimes. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bolé. Olá, ouvintes. Vamos retomar então o tema a respeito da legislação eleitoral. Algumas informações básicas. A respeito agora então do tempo de campanha. Houve então uma alteração bem substancial. A lei de 97, a propaganda eleitoral somente seria permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Nesse caso, antes iniciava bem antes, agora não. Agora a eleição só vai ser... o tempo então de campanha só poderá ser a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição. Reduziu então o tempo. Essa redação então foi dada pela nova lei, que reduziu o tempo significativamente, 45 dias até a eleição. A questão da propaganda cinematográfica, né?
O artigo 54 diz o seguinte: são vedadas, então, montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados, efeitos especiais. Isso antes era permitido. Agora não pode mais, então basicamente é o candidato fazendo propaganda, né? Então esses subterfúgios que eram utilizados não poderão mais ser utilizados já na próxima eleição. Um tema interessante que está abordando então a nova lei em seu artigo 36A, a questão bem pontual que trata sobre as redes sociais. Isso aqui é interessante. Não configure então propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Isso aqui então é uma alteração interessante, né, que poderá então o candidato previamente, antes do período eleitoral, fazer então essa divulgação, desde que não configure essas regras, não peça o voto, né, evidentemente. É uma alteração bem interessante isso aí. A questão dos jingles. A lei, então, 9.054, no artigo 39, parágrafo 9º-A, considera-se, aqui é importante, uma alteração, acho bem, o público vai gostar. Considera-se carro de som, além do previsto, então, no parágrafo 12, qualquer veículo motorizado ou não, ainda que tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidato. Aqui é interessante, então, essa nova regra, havia uma série de discussões, inclusive na via judiciais, que a legislação anterior falava em carro de som. Então agora alterou. Qualquer meio, inclusive tracionado, né, às vezes o pessoal fazia propaganda em cima de outros meios de locomoção e havia uma interpretação equivocada aqui. Agora então houve uma pacificação desse tema, então está clara a lei, uma alteração bem importante. Uma alteração interessante, propaganda em vias públicas. Aqui é muito legal, muito interessante e eu acho que os candidatos não vão gostar. No artigo 37, nos bens cuja o uso depende então de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a vinculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive, isso aqui é uma pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estantes, faixas, cavaletes, estandartes, cavaletes, bonecos e semelhantes. Então está proibido a propaganda nesses locais públicos. Poderá então ocorrer a propaganda em bens particulares, essa no artigo 37, parágrafo 2º, em bens particulares, independente de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou papel. E também está definido um tamanho máximo, ou seja, a propaganda em locais particulares não pode exceder a 0,5 metros quadrados e não pode contrariar então a legislação eleitoral, sujeitando-se evidentemente o infrator às penalidades previstas na legislação. Substituição de candidatos. No caso das convenções para escolher candidato não indicarem o número máximo de candidato previsto na legislação, no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Honorários
de comícios. Horários de comícios. A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento. Aqui uma alteração, ou seja, o comício de encerramento da campanha poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Então aqui é uma mudança interessante. Não encerra mais à meia-noite, poderá ser prorrogado então por mais 2 horas. É proibido colocar propaganda eleitoral nos veículos, exceto adesivos microperfurados, até a extensão total, então, do para-brisa traseiro. Em outras posições, adesivo até a dimensão máxima fixada, ou seja, 50 centímetros por 40 centímetros. Então aqui é uma alteração interessante, que antes o pessoal adesivava todo o carro e era aquela exagero, agora acabou isso. Então esse é o limite, ou seja, o perfurite traseiro e as laterais dos veículos. E para finalizar, a questão de doações de campanha, bem rapidinho. As doações de campanha, que trata então a legislação, ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior às eleições. Ou seja, a eleição de 2016 está condicionada a esse limite de 10% dos ganhos auferidos no ano anterior. E gastos de campanha também terão, tanto para presidente como governador, prefeito, será definido como base nos gastos do ano imediatamente anterior. A questão, ou seja, nos gastos declarados na respectiva, digamos, eleição para os mesmos cargos imediatamente anterior. Então, está vinculado o gasto a essas candidaturas ao que foi gasto na eleição anterior. E aí a própria lei ela define alguns limites, né, que oportunamente então as pessoas que têm curiosidade poderão consultar. Obrigado pela atenção. Parlamentares debatem medida provisória que trata da reforma administrativa. Senadores e deputados querem ouvir vários setores antes de votarem. Veja com Paula Crísio. Com a extinção de algumas pastas e a fusão de outras, os 39 ministérios foram reduzidos para 31. Como ficam os servidores na nova estrutura? Quais as atribuições de cada um dentro do novo organograma, ainda por elaborar? E aí a gente depara com uma medida dessa que, ao invés de olhar para aquilo que trata da questão geral do interesse dos trabalhadores, ela vem ao contrário, ela vem desmotivar ou desestruturar. Representantes de diversas categorias do serviço público contestaram o argumento do tamanho excessivo do Estado e criticaram pontos como o grande número de comissionados. É um esforço que como qualquer outro, será insuficiente quando o problema central de racionalização da máquina administrativa não foi enfrentado com a coragem necessária, que é modificar o sistema de provimento de cargos comissionados, que chega ao incrível número de 23 mil. Tem alguns mitos que eu penso que é importante derrubar. Em 1995, nós tínhamos cerca de 683 mil servidores. Hoje nós temos 705 mil servidores. Concursados em 1995. E nós tínhamos, a partir de 95 e os anos seguintes, um conjunto de terceirizados muito grande. Ao assumir o governo, esse grupo que está no governo foi substituindo terceirizados por concursados. Para os participantes, os servidores não podem ser responsabilizados pelas deficiências da máquina e medidas como a suspensão dos concursos e o fim do abono de permanência, ao invés de economia, terão como resultado um atendimento pior que o atual. E aí, com isso, sem entrada de novo servidor e uma entrada maciça na Previdência, nós vamos com certeza ano que vem estar falando aqui de mais uma reforma previdenciária onde somente o servidor público é penalizado. Nós vamos construir um bom texto que permita o Estado ser mais eficaz
e mais eficiente nas suas ações e, ao mesmo tempo, ter uma racionalidade nos gastos públicos. Os contribuintes que desejam quitar seus débitos com a Prefeitura de Lajeado através do Programa de Redução da Dívida Ativa Municipal, o PRORED, podem obter 40% de desconto nas multas, juros e honorários advocatícios, caso quitem a dívida à vista, entre o dia 1º de outubro e 30 de dezembro. Para tal, o contribuinte deve se dirigir ao balcão da Secretaria da Fazenda para solicitar o cálculo da dívida. Os contribuintes também podem quitar parceladamente seus débitos através do PRORED, desde que originados até o fim do ano de 2012. Com parcelas não inferiores ao valor de R$ 50, há facilidades para o pagamento parcelado com remissão parcial das multas, juros e honorários advocatícios. No pagamento parcelado, a remissão das multas, juros e honorários pode variar de 75% a 20%, dependendo do número de parcelas e do período em que as mesmas forem quitadas. O montante devido aos cofres municipais ultrapassa R$ 28 milhões, motivo pelo qual o governo de Lajeado lançou o PRORED. Considerando o alto custo das execuções judiciais, a tramitação dos processos por muitos anos e a dificuldade de receber ao seu final o valor devido ao município, o PRORED vem para recuperar recursos financeiros que serão investidos em melhorias nas áreas da saúde e educação e também em infraestrutura, como pavimentação de vias. Informações podem ser solicitadas junto à Secretaria da Fazenda ou pelo telefone 3982-1040. E a comissão pode votar alterações na previsão da lei orçamentária ainda nesta semana. O governo anunciou na terça-feira que o orçamento de 2015 terá déficit de quase 52 bilhões de reais. Veja na matéria da TV Senado. A meta de 2015 está sendo alterada esse ano novamente para um déficit. É o que nós nos deparamos principalmente depois de julho, com a crise aguda, com a fase aguda na queda das receitas administradas e também na frustração das receitas que estavam sendo estimadas ainda para este ano. É possível aprovar essa nova proposta? Sim, acredito que seja possível, até porque essa proposta ela apresenta a realidade, ela é uma fotografia do que nós estamos vivendo aqui no país e não há nenhuma mágica nesse número, e sim a efetiva realidade. Eu acho que o orçamento, quanto mais real, melhor. Eu acho que a confiança que o brasileiro quer é exatamente essa, é saber o que está acontecendo do ponto de vista do orçamento, o que acontecerá com relação à previsão de receita, de despesa. Quanto mais real, quanto mais verdadeiro for, melhor. Eu acho que o Congresso Nacional, nesse debate, nessa discussão, vai também, de todas as maneiras, dar contribuições, oferecer saídas, sugestões, caminhos, é o nosso papel. Ainda não houve um consenso entre todos os membros do Conselho Municipal de Trânsito, mas uma resolução está a caminho. A administração municipal, por intermédio do Departamento de Trânsito e Serviços Concedidos, quer, junto com os motoristas profissionais, mudar a lei de 1976, que regulamenta o serviço de transporte de passageiros em Lajeado. Conforme o diretor do departamento, Euclides Rodrigues, a intenção é modernizar o serviço. Também está em discussão a sucessão dos proprietários. Atualmente não é possível transferir o ponto de uma pessoa que não seja da família do proprietário. Alguns motoristas são contrários à sugestão de mudanças na lei. As propostas envolvendo a forma de trabalho e a transferência de ponto serão encaminhadas ao Departamento Jurídico da Prefeitura para que sejam avaliadas e dado um parecer jurídico. Após este parecer, o CONTRAN e taxistas se reúnem novamente para tomar uma decisão. E a Comissão de Ciência e Tecnologia promove seminários sobre o uso de energia nuclear. Cientistas do Brasil e de vários outros países discutem as vantagens e as desvantagens do uso da matriz nuclear na geração de energia. Veja com César Mendes, da TV Senado. A energia nuclear corresponde a 3% da matriz energética brasileira. 2 reatores produzem essa energia em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Até 2018 deve entrar em operação um 3º reator, já em construção. O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista e ex-ministro do Meio Ambiente, deputado Sarney Filho, destacou que as 2 usinas em operação foram construídas antes dos 3 principais acidentes nucleares já registrados.
Three Mile Island, nos Estados Unidos, Chernobyl, na Ucrânia e Fukushima, no Japão. Ele criticou o fato de que no Brasil, o mesmo órgão que estabelece as políticas para o uso da energia nuclear é responsável também pela fiscalização. Só no Brasil, no Paquistão e no Irã, o órgão que elabora e executa as políticas faz a sua própria fiscalização. Outro problema levantado foi a destinação do lixo atômico. No mundo, são 350 mil toneladas. No total, além de mais 12 mil toneladas por ano de rejeitos radioativos, todos sem solução definitiva. Não há, no Brasil, destinação definitiva para nenhum dos resíduos nucleares. O papel da sociedade civil nas decisões relacionadas com o uso da energia nuclear também ganhou destaque. Afinal, é quem sofre os efeitos dos acidentes nucleares. Em Fukushima, eu tive pessoalmente a oportunidade de estar por lá, etc. Fiquei sabendo um caso de um vilarejozinho deslocado, foi todo evacuado. O tsunami tinha matado do vilarejo 19 pessoas. Eles tinham conseguido fugir para alguma montanha, alguma coisa. Fugiram. 19 pessoas do tsunami. O deslocamento das casas deles para o alojamento provisório, quando eu estive lá 3 anos depois, já tinha matado 100 por suicídio. Naoto Kan, primeiro-ministro do Japão na época do acidente de Fukushima, enviou um depoimento em vídeo para o seminário. 安全で安いとされてきた原発ですが、今では危険でコストも高いことが分かっている。 De tarde participaram do seminário cientistas da França, da Alemanha e do Brasil. Eles discutiram a segurança dos reatores e o impasse sobre a destinação dos rejeitos nucleares, bem como o alto custo de todo o processo. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da criação de impactos negativos, a energia nuclear é ótima, é uma energia limpa, não polui, por exemplo, não joga resíduos de carvão. Mas do ponto de vista do risco é uma tragédia. E eu fui a Chernobyl, eu fui a Fukushima, eu estive em Goiânia na semana seguinte àquela crise. E eu vi a tragédia que é o resíduo nuclear. Nesta semana, a Prefeitura de Taquari iniciou a distribuição de um material informativo apresentando um levantamento de dados dos anos de 2013 e 2014. O material será distribuído em Taquari e em todo o Rio Grande do Sul para entidades, empresas e veículos da imprensa em geral. O objetivo é divulgar o município para outras cidades e apresentar suas últimas conquistas. O tema desenvolvimento econômico e geração de empregos vem sendo tratado como prioritário pela Prefeitura e, diante de um cenário atual competitivo, a administração sentiu a necessidade de planejamento e de medidas que coloquem a cidade em condições de brigar por investimentos com outros municípios. Nesse contexto, a administração tem buscado estruturar os potenciais de Taquari para que a cidade se torne cada vez mais atrativa. Desde 2013, está em andamento a instalação de um distrito industrial junto ao trevo de acesso ao município. Já neste ano, Taquari foi incluído no Programa de Investimento em Logística do Governo Federal, que aplicará mais de 7 milhões de reais no terminal naval Termasa. O material, produzido através do Departamento de Imprensa da Prefeitura, reúne em 32 páginas um levantamento das principais ações de diversas áreas da administração municipal. E o governo federal anuncia o orçamento do FGTS em 2016. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço terá um orçamento de 83 bilhões de reais para o próximo ano. Veja com Carolina Beck. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, logo após a reunião com o Conselho Curador do FGTS. Segundo o ministro, o FGTS vai ter um orçamento de 83 bilhões de reais no ano que vem. Esses recursos serão investidos em infraestrutura, habitação e saneamento. São grandes investimentos que vão ajudar e muito ao crescimento econômico do país. Vão assegurar a geração de 3,8 milhões de empregos e habitação para mais de 500 mil famílias. Este é o dado importante, 83 bilhões de reais nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura.
O Conselho também aprovou hoje o orçamento do FGTS para os próximos 4 anos. Serão 302 bilhões de reais. Quem também falou com a imprensa foi o secretário executivo do Ministério, Elton Zacarias. Ele explicou as novas regras, as regras da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, que vai ter novos limites de financiamento e também uma faixa intermediária de renda. Segundo o secretário, essas mudanças devem ser implementadas até o fim do ano. A recuperação das estradas do interior, danificadas pelas recentes enxurradas, está sendo priorizada pela Secretaria de Obras Públicas de Estrela. Na terça-feira, o secretário Jorge Botti acompanhou os trabalhos que estão sendo executados pelas equipes das capatazias dos distritos de Costão e Delfina. Já foram realizados reparos, limpeza de valos e colocação de brita nos pontos mais críticos da Estrada Geral, de Linha Geraldo, e na Estrada Eugênio Arlindo Der, que também recebe limpeza nas laterais, brita e rachão onde há necessidade, além da recuperação de bueiros. De acordo com o capataz Zauri Jacobs, se não chover, ainda essa semana devem começar os trabalhos em linha Leopoldina. As estradas do distrito de Delfina também recebem melhorias por parte da capatazia local, como a Paulo Baumann, a Floriano Scheren e o acesso ao cemitério do Arroio do Ouro e a Carlos Raimundo Dúlios. A equipe aproveita o deslocamento para esses locais para efetuar reparos nos acessos às propriedades rurais. Segundo o capataz João Malman, também foi recuperada a estrada Delfina Bom Retiro do Sul. Na próxima semana, conforme Malman, o serviço vai se concentrar na localidade de Linha São Luís. Os prejuízos do município em decorrência das intensas chuvas que ocorreram no período de 8 a 12 de outubro são estimados pela Secretaria de Obras Públicas em mais de R$ 600 mil. Este montante se refere aos valores necessários para a recuperação de estradas e bueiros em todo o interior. Inclui materiais como saibro, brita e tubos de concreto, horas de máquina e caminhão, além de combustível e outros. E o governo adianta o pagamento para os beneficiários do programa Bolsa Família aqui na região sul. Cidades contempladas se encontram em estado de emergência por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Veja com Luana Karen. O pagamento do Bolsa Família foi antecipado para quase 99 mil famílias de 6 municípios do Paraná e 61 do Rio Grande do Sul. Esses municípios estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas dos últimos dias. Com a antecipação do pagamento, os beneficiários podem sacar o Bolsa Família independentemente da ordem estabelecida pelo número de identificação social. Caso a pessoa tenha algum problema com o cartão por conta das fortes chuvas, ela pode ir ao setor responsável do Bolsa Família na sua cidade e pedir a declaração especial de pagamento. Esse documento substitui o cartão por até 60 dias. De Brasília, Luana Karen. Os vereadores de Lajeado aprovaram na sessão ordinária desta terça-feira o projeto do Executivo que prevê a readequação e atualização da legislação que trata dos cemitérios municipais. O objetivo da proposta é suprir necessidades atuais, como, por exemplo, o problema da falta de espaço para sepultamentos. 2 emendas foram aprovadas. A primeira, de autoria do vereador Hildo Salve, do PT, prevê que as ossadas de indigentes sejam encaminhadas para instituições de ensino e pesquisa. Já a segunda, de autoria de Paulo Der, do PMDB, Hildo Salve, do PT, Lorival Silveira, do PP e Dejalmo da Rosa, do PMDB, fala sobre prazos de transferência para deslocar as ossadas para as gavetas. O único vereador a se posicionar contrário à aprovação da matéria foi Antônio de Castro Schaeffer, do Solidariedade. 6 projetos listados na ordem do dia, que tratavam sobre autorizações para que o município faça cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução de pavimentação em ruas localizadas nos bairros Jardim do Cedro, Santo Antônio, Bom Pastor e Moinhos d'Água, foram aprovados. Porém, com 4 votos contrários dos vereadores Antônio de Castro Schaeffer, Delmar Portes, Carlos Kaiser e Lorival Silveira. Os vereadores justificaram com o fato de parte das obras estarem sob investigação e que outras ainda nem foram iniciadas. A transmissão na íntegra da sessão da Câmara de Vereadores você acompanha na TV Informativo nesta quinta-feira, logo após o Papo de Boleiro. A Prefeitura de Estrela transferiu para sexta-feira o ponto facultativo do Dia do Funcionário Público, que é comemorado nesta quarta-feira, dia 28. As repartições municipais não trabalham também no dia 2 de novembro, dia de finados. Neste período, no entanto, serão mantidos os serviços essenciais.
Na saúde, o posto central, localizado na Rua Coronel Brito, vai atender normalmente na sexta-feira, das 6 da manhã até as 8 da noite. As demais unidades estarão fechadas, assim como as escolas da rede municipal de ensino. O recolhimento de lixos será normal durante todo o feriadão. Já os serviços de inseminação artificial e de veterinário prestados pela Secretaria de Agricultura funcionarão em regime de plantão no feriado e no fim de semana. Os chamados devem ser feitos até às 9 horas da manhã pelo telefone 3981-1055. E o Halloween, comemorado em 31 de outubro, vai ser antecipado pelos adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um grupo de jovens com idade de 12 a 17 anos. A festa vai realizar-se nesta quinta-feira, na parte da manhã, nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. O objetivo da atividade é fortalecer os vínculos, promover a confraternização e celebrar a amizade. Os jovens do serviço organizaram tudo, produziram a decoração, escolheram um repertório de músicas e até as delícias gastronômicas que serão oferecidas na ocasião. E o tempo vai continuar firme nesta quinta-feira. Quem traz as informações é o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quinta-feira, no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E nesta quinta o tempo tende a ser seco em todas as regiões, especialmente no centro do estado, onde está o Vale do Taquari. Essa massa de ar frio que traz a instabilidade perde força na quinta-feira e o sol aparece de forma predominante em todos os municípios aqui da região. E aí vai um alerta para os motoristas. O amanhecer pode ter formação de nevoeiro em praticamente todas as cidades. Então é importante tirar o pé do acelerador e andar um pouco mais devagar no início da manhã desta quinta-feira. Também os termômetros estão em elevação, as temperaturas rondam e ultrapassam a marca dos 30 graus nesta quinta-feira. Vai ser um dia de primavera com cara de verão já. Falando em temperatura, vamos ver como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Em Lajeado, o dia amanhece com sol, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima alcança os 30 graus à tarde. Em Bom Retiro do Sul, o dia também começa com sol e alterna com um pouco de nebulosidade. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima chega aos 29 graus à tarde. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós retornamos na próxima edição do programa com a previsão completa. Você já sabe, é só aqui na TV Informativo. Eu espero por você. Obrigado, Rodrigo. E adeptos do pedal estiveram domingo em Ilópolis para participar da primeira edição da Rota Cicloturística das Ervateiras. Ao todo, 42 quilômetros puderam ser percorridos. Ciclistas de todas as idades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Estrela, Lajeado e demais municípios prestigiaram a ação. As belezas naturais, pontos turísticos e gastronomia típica chamaram a atenção. 80 participantes puderam conferir em paradas estratégicas ao longo do percurso o que as 11 ervateiras participantes da rota tinham a oferecer. Além do tradicional chimarrão, bolos, rapaduras, sucos e outros itens à base de erva mate foram servidos. O evento integra a programação da Turismate, que ocorre de 13 a 15 de novembro. A largada ocorreu no Parque do Ibama, com o momento de fala oficial do prefeito Almir Rossi, da secretária de Turismo, Desporto e Lazer, Ariana Maia, e do presidente da Turismate, Clóvis Roman. Eles destacaram a alegria de receber todos os ciclistas. Foram demarcados 3 percursos diferentes, de 12, 28 e 42 quilômetros. De acordo com o coordenador técnico do evento, Giancarlo Finkler, a cidade se diferenciou dos demais eventos do tipo em razão de suas belezas naturais, acolhimento e hospitalidade da comunidade, além das opções gastronômicas que foram oferecidas no percurso. Nas ervateiras visitadas foi possível descansar, consumir produtos tradicionais e conhecer o processo produtivo, além de vislumbrar diversos ervais ao longo do caminho. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 28 de outubro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quinta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.
Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.